Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é considerar o sofrimento. Pois é, eu falo de sofrimento, esse sofrimento físico mesmo, das coisas que acontecem conosco, né? Coisas que nós não queremos, não pensamos, coisas que também não estimulamos, mas a vida de vez em quando nos prega uma peça dessa, né? Ou uma doença, né? Ou alguém que termina um relacionamento, alguém que perde o emprego, alguém que perde um ente querido, coisas estas que deixam a gente sempre um pouco muito mais abatido do que o normal. E claro, isso é uma das coisas mais naturais do ser humano, né? A humanidade nos reserva isso pela nossa fragilidade. Nós somos frágeis, não porque nós sejamos ruins ou pessoas que não têm capacidade de realizar as coisas, mas a humanidade é frágil, não é? Então qualquer coisa, hoje podemos estar aqui, mas amanhã não. Então isso logicamente nos ajuda a entender que o sofrimento ele vai ser algo que vai nos machucar sempre. Só que nós como cristãos, nós precisamos ter um olhar um pouco diferenciado, por mais que isso seja difícil. Sabe quando você está num momento de sofrimento, mas você não sabe como sair dele? Isso é normal para todo mundo. Agora, para nós precisamos tentar, né, mesmo dentro da nossa fragilidade, ter um olhar diferente para isto. Às vezes, o olhar de uma pessoa, a ajuda de uma pessoa, a oração de uma pessoa, o contato com outras pessoas, seja até mesmo virtualmente, como nós temos essas possibilidades hoje em dia, tudo isso nos ajuda. É claro que o sofrimento não vai passar, porque naquele momento eu digo, não é? Porque ele precisa de um tempo até mesmo para maturar. Inclusive eu já ouvi dizer, não sei se é verdade isso, que o luto ele demora um tempo para que a gente se acostume e vivencie esse luto, não é? Às vezes são 6 meses, 1 ano, depende de cada pessoa. Mas o luto não está restritamente ligado à questão da morte de alguém, mas sobre aquelas questões que eu disse, a perda de um emprego, perda de um relacionamento, tudo isso pode ser considerado, configurado como um luto. Agora nós precisamos entender, ou pelo menos pensar sobre isso, não é? Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós e que nos ilumina sempre. Sem esse Deus, eu creio que seria muito difícil para superarmos tantas coisas. Eu, quando perdi meu pai, por exemplo, foi muito difícil entender esse processo. Como padre, não é? Foi muito difícil entender esse processo. Mas depois eu consegui, ao longo do tempo, ir assimilando, integrando esse sofrimento na minha vida pessoal. Até o momento em que eu, de fato, consegui superar isto. E o sofrimento passou e mantenho ainda sequelas desse sofrimento, porque todos nós somos assim, mas a gente aprende a conviver com as coisas de uma outra maneira. Por isso que eu disse que o sofrimento nos ajuda a olhar as coisas de uma maneira diferente. Não estou dizendo que ele seja algo desejado, mas se ele acontecer, entenda o sofrimento como algo que vai te trazer muito mais maturidade do que o contrário. É isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo.